Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Rafaela Vivas, está no ar o novo Jornal da Justiça com um cenário mais moderno. A partir de hoje, nós vamos levar as principais notícias do Poder Judiciário para você de uma forma mais dinâmica. E o principal será feito com a sua ajuda. Isso mesmo, você pode participar mandando a sua sugestão de reportagem. E vamos agora aos destaques de hoje. Ministério da Justiça edita nova portaria sobre deportação de estrangeiros considerados perigosos. Novo texto amplia de 2 para 5 dias prazo para que eles deixem o país de forma voluntária. Aposentadoria por invalidez. O que diz a lei sobre pessoas com HIV? E ainda, guerra comercial. Superior Tribunal de Justiça condena Grupo Jequiti a pagar indenização por uso indevido de marcas da Natura. Foi publicada hoje no Diário Oficial nova portaria sobre deportação de estrangeiros considerados perigosos. E quem tem os detalhes e conta pra gente agora ao vivo é a repórter Manuela Borges. Olá, Manuela, boa tarde para você. O que diz essa nova portaria? Boa tarde, Rafaela. Olha, a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União altera um texto editado pelo Ministério da Justiça no final de julho, que foi duramente criticado pelo Ministério Público, por juristas e também por entidades de imigração e de refugiados. A Procuradoria Federal do Direito do Cidadão chegou a recomendar ao ministro Sérgio Moro a suspensão da portaria que permitia a deportação sumária e a repatriação dos estrangeiros considerados perigosos à segurança nacional num prazo de 48 horas. A nova portaria publicada hoje amplia para 5 dias o tempo para que a pessoa considerada perigosa deixe o país voluntariamente. Da redação ainda foi retirada a palavra sumária, ficou apenas deportação. E o texto determina que a medida poderá ser suspensa se o estrangeiro conseguir comprovar que a deportação vai levar um risco à sua vida, vai colocar a sua vida em risco. De acordo com a nova portaria, as regras não se aplicam a quem mora no Brasil regularmente e nem àqueles que receberam do governo brasileiro a condição de refugiado. Rafaela? Obrigada pelas informações, Manuela. Portaria polêmica essa, né? O Tribunal Superior do Trabalho considerou que a greve dos empregados do metrô do Distrito Federal não é abusiva. Os ministros também constataram que a empresa descumpriu uma cláusula do acordo coletivo de trabalho. Ao pedir a declaração de abusividade da greve, o metrô DF sustentou que o sindicato da categoria não havia cumprido o prazo de 72 horas para comunicar à empresa a deflagração do movimento, por se tratar de serviço essencial. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Distrito Federal e o Tocantins, julgou o pedido improcedente. Apesar de o sindicato não ter observado a antecedência mínima para a comunicação da greve, o TRT entendeu que a paralisação havia sido amplamente divulgada pela imprensa e que o fato era público e notório. O metrô DF recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na sessão de dissídios coletivos, a ministra Dora Maria da Costa, explicou que, por mais justas que sejam as reivindicações da categoria, o sindicato não poderia deixar de comunicar à empresa. No entanto, ela destacou outro aspecto. Segundo a relatora, a empresa não havia concedido o reajuste previsto na cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho de 2015-2017. Ela ainda assinalou que o artigo 14 da Lei de Greve prevê que a greve deflagrada na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa com o objetivo de exigir o cumprimento de cláusula ou condição nelas previstas não será abusiva. No caso, a empresa admitiu o descumprimento da norma ao afirmar que, mesmo superada a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o reajuste esbarraria na falta de dotação orçamentária. De acordo com a ministra, ainda que se considere plausíveis os argumentos apresentados pelo metrô DF, o fato é que não houve cumprimento da norma, o que afasta a abusividade da greve. Grupo Jequiti vai pagar indenização por uso indevido de marcas da Natura. A decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Vamos conferir agora na reportagem.
A Jequiti já havia sido condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a parar de usar as marcas registradas pela Natura. Mas a quarta turma do STJ entendeu que a medida era insuficiente para reparar os danos morais e materiais, em razão da violação do chamado trade dress. Esse conceito define a identidade visual e as formas como um produto é apresentado ao público. É por isso que é proibido o uso de uma marca parecida, mesmo que não seja uma cópia idêntica. O grupo condenado pelo STJ vinha trabalhando com as linhas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Ouro e Jequiti Revela. A Natura afirmou que a identificação e até a grafia eram extremamente semelhantes às marcas registradas Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Horus. Ao negar o recurso do Grupo Jequiti, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a utilização indevida dos signos identificadores atinge frontalmente o nome e a reputação da Natura no mundo civil e empresarial. E que o dano é presumido, ou seja, sem a necessidade de comprovação do prejuízo financeiro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação da Petrobras pelo vazamento de óleo em julho do ano 2000 na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. No incidente, cerca de 4 milhões de litros de óleo foram derramados nos rios Barigui e Iguaçu por causa do rompimento de uma junta de expansão de um oleoduto. A Petrobras deve reparar os danos ambientais e pagar pelo menos 610 milhões de reais em indenizações pelos prejuízos causados ao meio ambiente. De acordo com a decisão, o valor deve ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente e aplicado em ações de reparo dos danos e educação ambiental. As calçadas são local apropriado para a circulação do pedestre. As condições devem favorecer o acesso de todas as pessoas, incluindo os idosos, crianças e pessoas com deficiência. Mas aí fica a pergunta, de quem é a responsabilidade? Era um pedacinho do tronco da árvore que a pessoa cortou e deixou aquilo lá. E quando eu tropecei naquilo, eu fui de frente assim, foi prensada lá na parede, né? E aí eu senti muita dor. Foram meses de dor nos quais a professora teve de interromper as atividades esportivas que praticava. O responsável por deixar o tronco de árvore sobressaltado na superfície, sem sinalização, provavelmente não soube dos momentos difíceis vividos pela dona Solange, nem que descumpriu uma obrigação legal. O artigo 5º da Constituição prevê o direito à propriedade. No entanto, para o exercício dessa garantia, é dever da propriedade cumprir sua função social. E uma dessas funções é a acessibilidade de quem transita no entorno dela, contribuindo assim com o direito de ir e vir de todo cidadão. Além de ser a porta de entrada da casa ou da empresa, a calçada é uma pavimentação que deve ser pensada para a circulação do pedestre. É muito importante que os proprietários dos imóveis se conscientizem, em relação à necessidade de que os passeios em frente às testadas do seu imóvel estejam em perfeitas condições, sem ressaltos, sem depressões, com piso antiderrapante, que possibilite o melhor caminhamento das pessoas. Se, por um lado, o proprietário do imóvel é responsável pela manutenção da calçada, por outro, a Prefeitura tem o dever de fiscalizar o cumprimento dessa regra. Em um eventual prejuízo causado a terceiro, tanto um quanto o outro podem responder judicialmente pelos danos morais, materiais e até estéticos decorrentes da queda. O município tem o poder de notificar o dono do imóvel para fazer o conserto. Se o dono do imóvel fazer o conserto, o município pode ir lá e fazer o conserto e cobrar do dono do imóvel. Então, a gente teria uma responsabilidade aí já de duas pessoas, uma pessoa natural ou jurídica, depende de quem for o dono do imóvel, uma pessoa de direito público, que seria a municipalidade, por essa manutenção e por eventual acidente que tenha sido causado pela falta dessa manutenção. Veja no próximo bloco os efeitos da nova lei que dispensa de perícias aposentados por HIV. Não saia daí, a gente volta já já.
Justiça para mim é todas as pessoas terem um trabalho digno, né? Um salário digno. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, convocou a audiência pública para o dia 9 de dezembro para discutir se é constitucional as candidaturas avulsas em eleições, isto é, sem filiação partidária. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Gabriel, primeiro eu quero entender como esse caso chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, chegou aqui ao Supremo depois que duas pessoas que não são filiadas a partidos políticos tiveram as candidaturas a prefeito e vice-prefeito do Rio de Janeiro negadas pela Justiça Eleitoral. Bom, essa matéria é tema de recurso extraordinário aqui no STF. E como o tema extrapola aspectos jurídicos, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que entidades, instituições e também movimentos sociais devem ser ouvidos para emitir, então, opiniões diferentes e, então, os ministros chegarem a uma conclusão sobre este assunto. Entre os pontos a serem discutidos estão as dificuldades práticas relacionadas à implementação das candidaturas avulsas e os impactos da adoção dessa possibilidade, tanto para a igualdade de chances entre os candidatos, para o sistema partidário e também o regime democrático. Rafaela, é com você. Obrigada pelas informações, Gabriel. E lembrando que quem quiser participar tem até o dia 1º de novembro para se inscrever pelo site candidatura.avulsa@stf.jus.br. O Encontro Nacional de Comunicação da Justiça Eleitoral debateu estratégias de ações conjuntas. Com a presença de palestrantes, o objetivo foi criar um diálogo integrado da Justiça Eleitoral com o cidadão brasileiro. Foram 2 dias de troca de conhecimentos. Representantes do TSE e dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil se reuniram em Brasília em torno do tema Comunicação Integrada. Esse evento é de vital importância para a Justiça Eleitoral, porque nós iremos tratar do alinhamento das ações de comunicação, definir estratégias de comunicação com vistas às eleições municipais 2020. A segurança do processo eleitoral estava em pauta. Entre os trabalhos apresentados no evento, os participantes conheceram o projeto das novas urnas eletrônicas com um algoritmo de certificação. Vamos incluir algoritmos na urna eletrônica que sejam acreditados pela ICP Brasil. A ICP Brasil é o grande cartório de transações eletrônicas. Tudo isso significa que tudo que a urna produzir poderá ser verificado, homologado, autenticado pelo esse grande cartório de transações cibernéticas, que é a ICP Brasil. Ou seja, a urna ganha mais credibilidade nos produtos que ela vai gerar. Também foi citado o trabalho para aprovação dos textos das 11 resoluções que vão disciplinar o processo eleitoral de 2020. A gente já tem um texto base que já foi discutido em um grupão de trabalho formado por servidores do TSE e dos TRS, multidisciplinar, que resolução por resolução analisa com base no texto das eleições anteriores e também com sugestões que vieram, alguma alteração legislativa, evolução tecnológica também. A todo momento, os participantes interagiram e puderam tirar dúvidas sobre os temas. O objetivo era que o TSE e os 27 TRS se espelhassem nas novas ideias para alcançarem um melhor desempenho na área da comunicação. É uma forma de interagir com todos os colegas, trocar ideias de como os regionais estão lidando com essa parte de inovação, porque a gente sabe dos desafios e nós sabemos também que o eleitor, que o cidadão, ele precisa dessa inovação e ele quer essa inovação. Ainda tiveram palestras sobre as ferramentas de inovação tecnológica que focaram na contribuição que o cidadão pode prestar à justiça eleitoral. Seja para simplesmente dar opinião sobre os problemas que tem ou não conseguir acessar ferramentas, portais e coisas assim, ou mesmo de ideias que o cidadão pode apresentar para melhoria. Os participantes também assistiram a apresentações sobre o uso de podcasts, o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação e também teve espaço para um debate acerca do programa de enfrentamento à desinformação, visando as eleições do próximo ano. A gente está a menos de um ano das eleições municipais, então quanto mais instrumentos, mais conhecimento para a gente combater exatamente a chamada desinformação,
chamada também por muitos de fake news, né? Quanto mais elementos nós tivermos na Justiça Eleitoral para combater isso, melhor. E uma nova lei aprovada este ano traz garantias para pessoas com HIV ou AIDS aposentadas por invalidez e que tiveram o benefício cancelado. A pauta foi uma sugestão do nosso telespectador Luiz Vieira, que mandou um vídeo para a TV Justiça pedindo para contar a história dele. Primeiro, muito obrigado pelo seu contato, Luiz, e agora vamos conferir a reportagem. Desaposentação, nome que o Luiz nem sabia que existia. Aposentado há 20 anos por ter AIDS, em 2018, ele teve o benefício revisto e cancelado pelo INSS. Causou pânico, né? Pânico, uma falta de objetivo, desespero, discriminado e estigmatizado, e pelo próprio Estado. A decisão teve um impacto imenso na vida dele. Luiz passou a não conseguir mais pagar aluguel, terapias e medicamentos para tratar outras doenças que surgiram em decorrência da AIDS. Agora, ele tenta reverter a decisão na Justiça com base na Lei Renato da Mata. A Lei 13847 foi sancionada em junho. Ela prevê que pessoas com HIV ou AIDS aposentadas por invalidez estão dispensadas de fazer reavaliação pericial do INSS. A legislação dá garantias principalmente a pacientes com mais de 50 anos e que recebem o benefício há mais de uma década. Renato da Mata, ativista da causa, foi um dos responsáveis por elaborar a nova lei para resolver uma questão de saúde pública. O cancelamento da aposentadoria estava afetando o tratamento das pessoas, que passaram a ter piora no quadro de saúde. Eu escrevi a lei e apresentei ao senador Paulo Paim, que abraçou essa causa. Então, muitos juízes estão entendendo, tá? E estão dando as suas decisões ancoradas nessa nova lei, de retroagir a lei e devolver os benefícios a essa população. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Luciana Munhoz. Luciana, seja muito bem-vinda ao novo Jornal da Justiça, de cara nova nós estamos. A primeira convidada. É um enorme prazer participar e principalmente para trazer assuntos tão importantes quanto da saúde, como sempre. Obrigada pela participação. Bom, vimos na reportagem que o Luiz, que encaminhou o vídeo para a gente, ele teve uma vitória, conseguiu no Poder Judiciário a aposentadoria que é chamada desaposentação. Quer dizer que para os portadores de HIV/AIDS, eles conseguem usar esse mecanismo. Isso, tem acontecido uma sensibilização muito grande, principalmente do judiciário e também do legislativo, dentro dessa área de direitos dos pacientes, que tem avançado de uma forma como quanto os outros direitos da saúde nem tanto. E nesse caso do HIV, é uma inovação muito grande essa possibilidade para esses pacientes. Bom, a gente está falando de aposentadoria, mas os portadores dessa doença, eles têm também uma série de outros direitos e garantias. Eu lembrei agora do desconto no IPVA, por exemplo, né? Nós temos um rol de direitos e garantias. Isso, existe os principais. Existe um rol muito grande, principalmente desde a declaração de 1989, especificamente para pessoas que vivem com HIV. Então, a gente tem diversos direitos e principalmente aquele que foi cristalizado na nossa Constituição, né, no artigo 6º, como direito social, direito à saúde, e no artigo 196, que fala que é direito de todos e dever do Estado por meio de políticas públicas. E no Brasil, especificamente, a gente tem um avanço muito grande desse tratamento de HIV no Brasil. A gente tem diversos medicamentos, a introdução dos medicamentos veio desde os anos 90 e vem avançando cada vez mais. E cada vez mais também todos os outros direitos. Então, a gente está falando aqui do direito de aposentadoria, o auxílio-doença e diversos outros que cada vez mais vem caminhando e vem também sendo entendido pelo próprio judiciário, enquanto o legislativo não chega a tempo para prever na lei especificamente. Agora, falando em direitos, essas pessoas, eles têm o direito de manter o sigilo no ambiente de trabalho, por exemplo? Eles têm direito e principalmente aí entra toda uma outra área. Enquanto nas políticas públicas a gente tem um acesso muito grande a medicamentos antirretrovirais, a gente também sabe que existe uma estigmatização muito grande das pessoas que são portadoras de HIV. Então, eles têm o direito de manter esse sigilo e contar para quem eles quiserem também. Eles não são obrigados a abrir isso para mais ninguém, a não ser quem eles desejam contar. E um órgão jurídico específico para cuidar dessas causas?
Atualmente a gente também tem tido um grande avanço e um movimento muito grande, principalmente por causa da judicialização da saúde. Além da Defensoria Pública, é claro, né? Que a gente tem a Defensoria, agora alguma jurisdição específica? Não específica, mas assim, o judiciário como um todo, desde a Constituição de 88 também, tem o acesso à justiça muito mais facilitado. Então a gente tem a Defensoria Pública e o próprio Ministério Público, que também vem trazer para essas pessoas um novo acesso, né, a direitos e todos esses benefícios que são necessários para a vida deles, né? Nós vimos na reportagem a nova lei, temos mais uma novidade, um projeto de lei que está caminhando ainda e que traz novidades positivas, não só para pessoas que têm o HIV, mas outras pessoas. Como é que funciona esse projeto e entrando em vigor essa lei, o que vai mudar? Esse projeto de lei ele é muito interessante e fundamental no Brasil. Apesar da gente ser muito prolixo em leis no Brasil, ainda não existe um direito específico para pacientes. Então, a gente tem o projeto de lei, que é de autoria do Pepe Vargas, o 5.559 de 2016, e que tem caminhado cada vez mais para ser aprovado. Então, vai trazer um benefício muito grande, porque a partir do momento que você tem uma lei que cristaliza, que fundamenta o direito das pessoas, você pode buscar esse direito também, tanto no judiciário. Então, isso facilita muito o acesso a todos os pacientes. Já temos várias leis nesse sentido de proteção, falta efetividade também, precisamos avançar em que matéria? Eu acredito que principalmente para pessoas vivendo com HIV, como eu mesmo disse, a gente tem uma política pública muito forte no Brasil, né? Um acesso muito grande a medicamentos, mas ainda há uma estigmatização muito grande. Então, a própria lei, que é de 2014 a 2984, que fala sobre antidiscriminação, ela é fundamental de ser aplicada no Brasil. Luciana Munhoz, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Muito obrigada, é um prazer participar. E participe você também do Jornal da Justiça. Mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 8116. 61 992... Peraí, vamos voltar de novo. 61 99260 8116. E no próximo bloco, as regras para crianças e adolescentes que vão assistir aos Jogos da Copa do Mundo FIFA Sub-17. Eu volto em instantes, até já. Justiça, para mim, é o direito onde tem que ser concebido para todos, tem que ser iguais, né, perante a lei. Uma operadora de TV por assinatura vai ter que pagar R$10 mil de indenização por ter incluído o nome de um cliente no Serasa por uma dívida de R$ 176. Na ação, o autor alega que não conseguiu crédito junto à Caixa para financiar o imóvel por causa do ocorrido. A operadora de TV, então, alegou que não tinha culpa. Afirmou que cancelou a assinatura e deu baixa no débito. Na decisão, a juíza entendeu que houve falta de zelo da empresa na prestação de serviço. Ainda cabe recurso dessa decisão. E a Corregedoria Nacional de Justiça determina regras para a circulação de crianças durante a Copa do Mundo FIFA Sub-17, que será realizada em 2 estados e aqui no Distrito Federal. Os jogos começam no dia 26 de outubro e vão até 17 de novembro. Essa é a primeira vez que o Brasil vai sediar a Copa Mundial de Futebol Sub-17. Equipes de 24 países vão participar do evento esportivo. As disputas vão ser realizadas em 3 cidades: Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás e Cariacica, no Espírito Santo. Preocupado com o deslocamento do público jovem que vai ao estádio para assistir aos jogos, o Conselho Nacional de Justiça determinou algumas regras para garantir a segurança de crianças e jovens do Brasil e do exterior durante o evento. No caso de crianças e adolescentes brasileiros que forem viajar, os pais ou responsável legal devem providenciar os documentos necessários. Sem a presença de um dos pais ou representante legal, os menores de 16 anos só poderão viajar com autorização judicial. Se forem acompanhadas de algum parente até 3º grau, como a avó ou avô, será necessário apresentar documento que identifique o parentesco. Se forem com qualquer outra pessoa maior de idade, só com escritura pública ou documento particular com firma reconhecida.
As regras são as mesmas para crianças e adolescentes que forem se hospedar em hotéis ou outros estabelecimentos. E atenção, para entrar nos estádios, menores de 12 anos só acompanhados de adulto. Nos locais dos jogos está proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Lembrando mais uma vez que você pode e deve participar do Jornal da Justiça, primeira edição. É só anotar o nosso WhatsApp. Vamos lá, 61 99260 6116. De novo, 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você confere agora o programa Fórum. Amanhã eu espero você num cenário novinho em folha, mais moderno, mais dinâmico, Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde para você.